Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Reis 4, a partir do versículo 1, queridos. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entrem em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Amém, queridos? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Meu Deus, que essa palavra ela venha como um ensinamento para cada um de nós. Tudo o que há contido, meu Deus, na Tua palavra, é porque, meu Deus, o Senhor tem algo a nos ensinar. Que nessa noite nós possamos, meu Deus, abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Anulamos, Senhor, toda artimanha, todo sofisma do inimigo, que possa querer, meu Deus, trazer qualquer tipo de confusão, Senhor. Mas que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas através da Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, o tema dessa nossa mensagem é: a bênção vem do Senhor. Eu vi o tema da mensagem da palavra do nosso querido irmão Júlio Moura, né? Eu digo, meu Deus, nós estamos caminhando na mesma direção, na mesma unção, em nome do Senhor Jesus. Então, a bênção, ela vem do Senhor. Quem crê dessa forma em nome de Jesus? Amém, queridos? Olha só. Muitas pessoas, queridos, elas têm já uma convicção para a sua vida. Tem pessoas que, na cabeça delas, elas nasceram para ser miseráveis. De que forma, pastor? Pessoas que ela tem certeza de que ela nasceu para viver uma vida do qual, né, ela não pode desfrutar daquilo que Deus tem como promessa para a vida dela. E a pessoa ela acaba se assegurando nisso, né, se estribando em cima dessa convicção que ela acaba, né, tendo da vida dela. E com isso ela vai impedindo que as promessas do Senhor possam alcançá-la. Amém, queridos? E Deus, queridos, na sua infinita misericórdia, a palavra de Deus ela tem promessas poderosas para que se cumpram na minha e na sua vida. A palavra de Deus, queridos, ela tem promessas grandiosas para que nós possamos usufruir ainda nessa terra. Tem pessoas que dizem assim: não, mas quando eu partir daqui, aí lá, né, eu vou para o céu de glória, lá eu vou usufruir, porque lá não sei o que. Não, queridos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz: se quiseres e me ouvires, comerás os melhores frutos dessa terra. A palavra de Deus, ela diz, queridos, que Ele abrirá as comportas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Olha só o que a palavra de Deus, ela diz.
A palavra de Deus também, ela diz, queridos, que Deus, Ele vai abençoar o trabalho das nossas mãos. A palavra de Deus, ela nos dá garantias, queridos, que nós iremos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós almejarmos fazer. Então, Deus, Ele nos dá garantia, queridos, que nós iremos ter uma vida próspera nessa terra, enquanto nós estivermos aqui em nome do Senhor Jesus. E nós não podemos cair nesse engano, queridos, de achar que Deus, Ele abençoa uns e não abençoa outros. Deus, ele prospera uns e não prospera outros. Deus, Ele pode fazer algo por uns e não faz por outros. Não é dessa forma, queridos, porque a bênção, ela vem do Senhor. Agora, há princípios poderosos na palavra de Deus, que é necessário a gente observar para que Deus, Ele possa, querido, estabelecer as promessas dEle sobre a nossa vida, né? Às vezes nós queremos algo, mas nós não contribuímos para aquilo que nós queremos. Nós não fazemos sacrifícios para conquistar aquilo que nós estamos querendo da parte de Deus. Você percebe nesse texto que essa mulher, ela chega com o profeta Eliseu, ela chega com ele desesperada, porque a palavra de Deus diz que o esposo dela, que era um dos discípulos de Eliseu, tinha falecido, e de repente aquela mulher se encontra numa situação muito difícil, porque o provedor da casa dela, que era o seu esposo, tinha falecido, e não somente tinha falecido, mas tinha deixado dívidas para ela, né? Faleceu, e a herança que ela tinha recebido tinha sido dívidas. E de repente os credores, eles chegam na casa daquela mulher, cobrando aquela dívida, e ela não tem com que pagar. Olha a situação, queridos. E aqueles credores, não, nós não vamos ter prejuízo. Nós vamos levar os teus filhos como escravo para trabalhar, para pagar a dívida do pai deles. Porque era assim naquela época, né? Quando o pai morria, se deixasse a dívida, os filhos iam trabalhar para pagar aquela dívida. E de repente essa mulher, ela se vê nessa angústia de chegar lá com um profeta, sem nenhum tipo de condição, porque o profeta chega com ela e pergunta: o que a senhora tem? Ela disse: olha, a única coisa que eu tenho é uma vasilha com azeite. É só o que eu tenho. E dali para frente, o profeta, queridos, ele determina algo sobre a vida daquela mulher. Ele passa algumas instruções para ela e diz: olha, você vá para sua casa. Chegando lá, você vai entrar no seu quarto, juntamente com seus filhos, vocês fechem toda a casa. Vocês vão se trancar dentro daquela casa. E depois que vocês estiverem lá, né, vocês vão e peçam vasilhas emprestadas da sua vizinhança, para que você possa ter vasilha suficiente. E de lá, Deus vai prover. Queridos, e aquela mulher saiu da frente daquele profeta, debaixo de uma palavra, debaixo de obediência, aquilo que o irmão Júlio Moura falou agora há pouco aqui. O primeiro princípio, queridos, para nós alcançarmos as promessas de Deus para nossas vidas, aquilo que Deus tem contido na sua palavra, para que as comportas do céu possam se abrir. Pastor, o Senhor falou que nós iremos usufruir o melhor dessa terra, e eu não tenho conseguido comer o melhor dessa terra, eu não tenho vivido aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que eu fizer vai prosperar, mas na minha vida é o contrário. Mas eu quero te dizer, queridos, que há princípios na palavra de Deus que nós precisamos, queridos, observar, e não somente observar, mas nós temos que nos esforçar, queridos, para cumprir esses princípios, para que Deus, Ele possa estabelecer as promessas dEle na nossa vida. Você percebe que essa mulher, queridos, quando ela sai da frente daquele profeta, levando aquela palavra através da vida daquele profeta, ela sai debaixo de um comando, ela sai debaixo, queridos, de uma direção. Aquele profeta vai e diz para ela: você vai fazer assim, 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 assim. Queridos, e ela obedeceu. Ela decidiu obedecer a ordenança através da vida daquele profeta. Através da vida daquele profeta, ela recebeu uma instrução, ela recebeu uma direção que podia mudar a sorte dela. Agora, para pensar, se de repente aquela mulher, ela recebe aquelas instruções daquele profeta, e ela sai dali e vai fazer totalmente diferente. Não, eu vou me estribar em cima daquilo que eu sei, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer assim, assim, assim. Só que não, querido, sabe o que acontece conosco?
na grande maioria, o que acontece conosco. A palavra de Deus, ela fala lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. Ela diz que nós não temos que nos estribar no nosso próprio entendimento. O nosso entendimento, queridos, muitas vezes ele vai nos levar ao contrário daquilo que Deus estabelece como promessa para nossas vidas. O nosso entendimento, queridos, vai de encontro à obediência daquilo que Deus quer que nós possamos obedecer. O nosso entendimento, queridos, vai fazer com que nós possamos caminhar distante daquilo que Deus tem como promessa para nossas vidas. Sabe? Salomão, na sua infinita misericórdia, ele falou essas palavras. Nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento, queridos. E essa mulher, ela saiu dali com a certeza de que a bênção sobre a vida dela e sobre a casa dela viria do Senhor. Através de quê? Da obediência. Através de ela sair dali com aquelas instruções e fazer exatamente aquilo que o homem de Deus tinha determinado sobre a vida dela. E a partir daquele momento, quando ela sai dali, ela recebe as instruções, né? Parafraseando o texto não fala dessa forma, mas creio eu que ela saiu, querido, desesperada pela vizinhança, emprestando vasilhas, porque foi a instrução que o profeta deu para ela. Ela saiu e emprestou as vasilhas, levou para dentro da casa dela. E a palavra de Deus diz que o azeite, ele começou a se multiplicar. O que nós entendemos com isso, queridos? Que a partir do momento que nós obedecemos à palavra de Deus, o azeite ele vai se multiplicar na nossa vida. A partir do momento, queridos, que nós decidimos obedecer aquilo que a palavra de Deus, queridos, ela nos coloca diante de nós. A palavra de Deus, ela nos garante, queridos, que o azeite ele vai se multiplicar na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar onde você está, queridos. Deus ele vai te abençoar por causa da tua obediência em nome de Jesus. Sabe? Porque a palavra de Deus, queridos, ela é muito clara. E você sabia, queridos, que somos nós que complicamos a palavra de Deus. Sabe? Por quê? Por causa do nosso entendimento. Nós acabamos levando a palavra para cima daquilo que nós queremos entender a respeito dela, mas a palavra de Deus ela é muito clara a respeito da obediência. Eu quero ler novamente esse texto que o irmão Júlio leu, de Deuteronômio 28, né, a partir do versículo 1, olha só o que ele diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente, agora preste atenção na expressão, queridos, dessa palavra, cuidadosamente, todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão. Se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão sobre vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros. Tudo o que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem o mandamento do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido
tempo para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitos, e as muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não a cauda, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Você prestou atenção? Quanto Deus ele é zeloso com a sua palavra. Você prestou atenção que ele conclui no versículo 13 dizendo: se vocês seguirem cuidadosamente, vocês sempre estarão por cima e nunca por baixo. Inicia lá no capítulo 1 ele dizendo: se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente, tendo cuidado em obedecer. Então, todas essas promessas que nós lemos agora há pouco, queridos, ela é para se cumprir na minha e na sua vida. Agora, como eu falei, através da palavra de Deus, há princípios que nós precisamos obedecer, que nós precisamos zelar, queridos, para que essas promessas elas possam se cumprir. Hoje o nosso culto é sobre fé e finanças, Muitas pessoas, queridos, estão passando por muitas lutas na sua vida financeira, estão passando por muitas dificuldades, problemas sérios, E tem pessoas, queridos, que é incrível, que não gosta que fale de dinheiro na igreja, Tem pessoas que dizem: meu Deus, quando alguém fala de uma oferta, quando alguém fala que precisa devolver o dízimo, quando alguém fala que nós precisamos obedecer, lá quando a palavra de Deus ela diz lá em Malaquias 3, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí vem a promessa: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Tem pessoas que não gostam, queridos. Sabe por quê? Porque, queridos, é muito difícil, às vezes, queridos, a gente querer obedecer a palavra de Deus. E por causa disso, queridos, nós acabamos caindo no engano. No engano. E com isso, vem as consequências na nossa vida espiritual e na nossa vida financeira. É claro, queridos, que as promessas, como eu venho falando, as promessas elas são para se cumprir nas nossas vidas. Agora, queridos, há princípios que nós precisamos obedecer. A palavra de Deus, queridos, ela é muito clara. Nós servimos um Deus de misericórdia. Um Deus que tudo pode. A palavra de Deus diz que Ele é infinito, Ele é rico em misericórdia. Mas também, queridos, nós precisamos andar debaixo de obediência. A palavra de Deus, queridos, ela nos dá garantias de que nós iremos viver o melhor dessa terra em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A obediência, queridos, ela é um princípio que Deus usa para abençoar a vida do seu povo. Você sabia disso? Eu vou falar algo aqui para você, queridos, da minha vida. Há mais ou menos uns 15 eu acho que 15 anos atrás, não, acho que tem mais, uns 20 anos atrás, nós morávamos numa casa juntamente com a minha esposa, e os nossos filhos, eles eram todos pequenos, e eu trabalhava, eu tinha uma oficina, alguns aqui sabem. E o interessante, queridos, que a casa onde nós morávamos, ela só era praticamente um cômodo, sala, cozinha, quarto, tudo no mesmo lugar. Não tinha divisórias. E por muitas e muitas vezes, queridos, quando chovia, a enxurrada ela dava. E tinha um muro do lado, que extremava com a casa. E a enxurrada, ela dava naquele muro e a água enchia, porque ela dava, ela não tinha como passar do muro, e ela tufava ali e enchia. E a casa ela era de assoalho.
O assoalho que tinha mais ou menos 1 palmo de altura. E por muitas vezes, queridos, no período do inverno, nós acordávamos de noite, nós tínhamos um gato, acordava com um gato em cima da cama junto com a gente, porque alagava a casa toda, sabe? E quando era de madrugada, a gente tinha que levantar para lavar aquele assoalho, para quando os nossos filhos acordarem, estar limpo, né? Que vinha muita lama. Mas o que era mais difícil, sabe o que era, queridos? É que muitas vezes nós tínhamos que passar a noite todinha escutando o rato, roendo a tábua do assoalho para varar. Sabe? E ele conseguiu fazer um buraco bem debaixo da geladeira. E, rapaz, aquele rato era uma perturbação. E para minha infelicidade, eu tive a brilhante ideia de colocar um veneno lá. Morreu muito rato debaixo daquele assoalho, nós tivemos que desmontar com as assoalhos, tudo que ninguém aguentava, queridos, dentro daquela casa, com aquele odor forte daquele rato. Mas sabe por que eu estou falando isso aqui para você, queridos? Porque através da obediência, através de querer viver os princípios da palavra de Deus, queridos, Deus ele pode mudar a nossa sorte. Né? Nós moramos praticamente quase 5 anos naquela casa, foi um período muito difícil, de muita luta. E Deus assim, Ele nos abençoou de uma forma muito maravilhosa. A partir do momento que você decide, queridos, viver, andar em obediência, Deus, queridos, Ele nos dá garantias de que nós iremos usufruir do melhor dessa terra, queridos. Não é a vontade de Deus, queridos, que nós possamos viver e morar na condição que eu e minha família, por um determinado tempo, nós moramos. Não é a vontade de Deus, queridos, que a gente olhe para a nossa despensa e esteja faltando alimento. Não é a vontade de Deus, queridos, que chega um momento da gente fazer as refeições, sabe? E a gente não ter aquela refeição para fazer. Não é a vontade de Deus, queridos. A vontade de Deus, queridos, é que nós possamos ter tudo em abundância. A palavra de Deus diz, querido, diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância para cada um de nós. E nós não podemos, queridos, nos conformar e dizer, não, está certo, porque tem uns que ainda dizem assim, não, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer, queridos, que a vontade de Deus é que você usufrua do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Essa que é a vontade de Deus para nossas vidas, queridos. Nós não podemos nos conformar. O pior espírito, queridos, o espírito imundo, que quer se impregnar na nossa vida, se chama o espírito do conformismo. Que nós acabamos nos conformando da forma como nós estamos. Nós acabamos nos conformando com coisa ruim, queridos. Com necessidade. Nós acabamos nos conformando, queridos, com as situações difíceis. Mas aí, queridos, quando a gente tem o conhecimento da obediência da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você tem a sua mente liberta, que você começa a entender que Deus ele tem o melhor para você, que Deus, queridos, ele quer te abençoar, não somente Ele vai, mas Ele quer te abençoar de uma forma poderosa e maravilhosa, queridos. Quando você tem esse entendimento, meu irmão, você vai viver o melhor dessa terra em nome do Senhor Jesus. Não se conforme, meu irmão. Não se conforme do jeito que você está. Não se conforme, querido, se a dificuldade está batendo na tua porta, não. Queira viver o melhor de Deus para a tua vida. Queira viver, queridos, a abundância do Senhor no teu trabalho. Queira que se cumpra na tua vida, quando a palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio, que tudo que as tuas mãos for fazer, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Queira viver, queridos, quando Deus ele diz que aquilo que você tocar vai prosperar. Não aceite a derrota na sua vida, queridos. Não aceite o fracasso. Tem pessoas que iniciam algo, que vai iniciar um empreendimento, ele já vai com espírito de derrota. Eu vou tentar. Você não vai tentar, meu irmão, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Sabe, queridos? Nós não podemos, queridos,
entrar numa batalha já com espírito de derrota. Eu nunca me esqueci de uma frase que uma pessoa me disse uma vez, né? Eu tinha um apelido que me chamavam por esse apelido, e eu estava lá num açougue, e ele era dono de um açougue. E um dia ele mandou eu sentar lá, e eu conversando com ele. E ele me falou a respeito de uma situação, e eu disse assim para ele: não, mas isso aí não dá. Ele olhou para mim e disse assim: tu não serve para ir para uma guerra. Porque quando tu chegar lá, tu vai pedir para te matarem logo. Me mata logo que nós já perdemos. Tem pessoas que é assim, queridos. Ele já entregou. Ele já declarou a derrota dele. Ele já determinou que a vida dele, enquanto ele viver aqui nessa terra, vai ser uma vida de muito sofrimento. Vai ser uma vida de derrota. Mas eu quero te dizer, querido, que aquilo que Deus determinou, Ele disse que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele diz que tudo nós podemos, porque o Senhor é que nos fortalece. Em nenhum momento, queridos, Deus ele determina derrota sobre a vida dos seus filhos. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que chega o ponto, queridos, de Deus ele querer nos convencer de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós não podemos, queridos, andar com espírito de derrota. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus para a nossa vida e começar a determinar as promessas de Deus. Determine, queridos, amanheça o dia na sua casa, mesmo que você olhe para a sua mesa, não tenha aquilo que você almejava comer, mas comece a determinar: Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Senhor, eu vou viver o melhor dessa terra. Senhor, eu vou possuir a melhor casa nessa cidade. Senhor, o Senhor vai me promover no meu emprego. Senhor, o Senhor vai fazer com que eu usufrua do melhor dessa terra. Os meus filhos vão ser bem-sucedidos. Os meus filhos vão se formar. Os meus filhos, eles serão grandes nessa terra, em nome de Jesus. Porque senão, querido, se a gente não começar a determinar, se a gente não começar a tomar posse da palavra de Deus para a nossa vida, aí a gente começa a tomar posse das derrotas para nossas vidas. Se a gente não ocupar a nossa mente, queridos, com as promessas de Deus, nós iremos ocupar com derrotas. Sabe? E nós temos que ser chacoalhados e motivados todos os dias pela palavra de Deus, para que nós possamos entender, queridos, que nós somos filhos daquele que tudo pode, queridos, em nome de Jesus. Amém? Também, queridos, um outro ponto que eu quero compartilhar com você, um outro princípio muito poderoso é a fé. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só que expressão, queridos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se nós estamos caminhando debaixo, queridos, de palavras negativas sobre as nossas vidas, se nós estamos vivendo uma vida onde determinamos derrotas, aonde nós declaramos, muitas vezes um dia, eu fui conversar com uma pessoa muito próspera aqui dentro da cidade. No período que a igreja estava sob o comando da TV, e o pastor me colocou lá à frente, né? E eu fui conversar com essa pessoa a respeito de uma mídia, né? E uma pessoa muito próspera aqui dentro da cidade. Aí eu entrei no escritório dela, e de repente começamos a conversar, e eu explicando para ele sobre o pacote de mídia, tudo, aquela coisa toda. Ele ouviu, quando ele começou a falar, ele disse assim para mim: olhe, nós não temos condições de fazer isso. E começou, queridos. Falou. Ele me falou até que ele ia comer nesse dia.
Aí eu olhei para a vida daquele homem e disse, tá, meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E foi-me embora e fiquei pensando naquela situação. Queridos, uma pessoa com uma estrutura daquela, profetizando miséria sobre a sua vida. Sabe? E nós somos aquilo que nós declaramos que somos. Se você declara que você é um mais que vencedor, você vai ser um mais que vencedor. Se você declara que tudo você pode fazer porque o Senhor te fortalece, tudo você vai poder fazer. Agora, se você declara que você é um derrotado, você vai viver como um derrotado. Se você declara que você vai viver uma vida de miséria, certamente você vai viver uma vida de miséria. Nós somos, queridos, aquilo que nós declaramos. A Bíblia diz que da boca só sai aquilo que está cheio o nosso coração. Se você começar a determinar, não, a minha vida é isso, é aquilo, é um fracasso e tal, aquela coisa toda, certamente você vai viver uma vida de fracasso. Agora, se você começar a determinar, não, meu irmão, eu vou ser uma pessoa de sucesso. Eu vou ser uma pessoa muito abençoada nessa cidade. Eu vou ser uma pessoa do qual eu irei emprestar a muitos e não tomarei emprestado de ninguém. Eu vou ser uma pessoa do qual vou usufruir o melhor de Deus nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos? Se nós começarmos a determinar com fé as promessas de Deus sobre a nossa vida, elas irão se cumprir. Agora, tudo é, queridos, mediante a fé. Faço uma pergunta para mim e para você nessa noite, mas que nós possamos responder para nós mesmos. O que você tem declarado e determinado sobre a sua vida, sobre a sua casa? Tem gente que amaldiçoa até o seu trabalho. Eu conheci uma pessoa, eu retornei há poucos meses e lá no lugar onde eu estava, eu conheci uma pessoa que, segundo aquilo que eu soube quando eu cheguei lá, ele estava há muitos anos desempregado, estava orando muito por causa do emprego. Muito mesmo. E Deus abençoou ele com aquele trabalho. E quando eu cheguei lá, me colocaram para discipular ele. E eu fui discipulá-lo. Quando foi num dia, ele chegou lá no trabalho muito irado. E ele disse assim para mim, pastor, hoje eu estou daquele jeito, e eu não aguento mais trabalhar na desgraça desse trabalho. Eu prefiro, pastor, ir roçar juquira do que estar nesse trabalho. E se você souber qual é o trabalho dele. Eu não aguento mais, pastor. Amaldiçoando aquilo que Deus abençoou a vida dele, queridos. Tem pessoas que determinam maldição sobre aquilo que Deus abençoa. Ao invés de determinar, pastor, vamos orar para que Deus ele possa me tirar daquele lugar e me colocar num emprego melhor. Num lugar onde eu possa ter paz, onde eu possa ter tranquilidade. Sabe, queridos? Mas não, começa a determinar palavras de maldição sobre aquilo que Deus abençoa. Tem pessoas que amaldiçoam até o que come, queridos. Isso é forte. Tem gente que diz, eu vou comer essa... Você já sabe o resto. Um dia eu vi uma confusão de uma pessoa que o esposo dela comprou um tambaqui. Acordou de madrugada. De madrugada não, bem cedo, né? Ela ainda estava dormindo. E aí, o esposo dela, vou fazer uma surpresa para a mulher. Passou na padaria, comprou uns pães lá bem legal. Aí foi lá no mercado, comprou um tambaqui. Mandou limpar. Deixou lá na pia quando a mulher, aí foi acordar a mulher. Só olha, eu comprei um tambaqui para a gente almoçar, tomar um caldo hoje. Ela disse, tu sabe que eu não como essa porcaria. Dali para frente ela pegou o tambaqui e jogou lá no quintal.
Aí eu era discipulador, me ligaram, eu fui para lá com o meu bem resolver esse problema. Nós comemos o tambaqui que eles deram para nós. Eu não perco. Nos abençoaram. Estava confusão, queridos. Sabe o que eu quero falar para você, queridos? É que, por falta de sabedoria, nós acabamos amaldiçoando a bênção de Deus sobre a nossa casa. Poucas pessoas, queridos, têm condições de comprar um tambaqui grande para comer. E aqueles que têm ainda faz dessa forma. Então, queridos, declare palavras de bênção, meu irmão. Agradeça ao Senhor pelo aquilo que Deus, queridos, tem te abençoado. Seja grato a Deus pelo aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Né? Então, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé ao ponto de determinar, queridos, que as promessas elas irão se cumprir. No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, a palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Queridos, para mim é um dos testemunhos mais sobrenaturais de fé, de uma pessoa de fé, esse de Pedro. Sabe, queridos, que nós aprendemos com Pedro nessa passagem? Que se nós tivermos a fé o suficiente, queridos, para nós acreditarmos nas promessas de Deus, que elas irão se cumprir, nós iremos viver o sobrenatural de Deus nessa terra sobre a nossa vida, queridos. Pedro é o único discípulo de Jesus que caminhou sobre as águas. Foi o único que teve fé suficiente para andar sobre as águas. Os outros apenas contam: eu vi Pedro andando sobre as águas. Mas Pedro, ele testemunha: eu andei sobre as águas. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, queridos? Que a partir do momento que nós colocarmos a nossa fé em ação, que nós começarmos, queridos, a entender que nós temos que ter fé, nós iremos, queridos, também compartilhar desse milagre tão maravilhoso, que nós não iremos ser, querido, testemunha do milagre na vida dos outros, nós iremos testemunhar do milagre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós iremos testemunhar. Chegou um tempo que eu era assim, mas agora Deus me abençoou de uma forma tão maravilhosa, que Deus tem me usado para abençoar a vida de outros irmãos. Nós iremos testemunhar do milagre de Deus sobre a nossa vida, queridos. Mas a partir do momento que nós tivermos essa ousadia que Pedro teve, Pedro, ele foi um homem muito ousado, os 12 estavam dentro daquele barco, mas somente um teve coragem de sair de dentro daquele barco. Sabe, queridos, algo que eu quero falar para mim e para você: saia da zona de conforto. Saia. Era muito cômodo para os 11 ficarem dentro daquele barco, eles não iam correr risco. Mas Pedro, ele decidiu correr o risco para ser abençoado e viver o milagre do Senhor na vida dele. Nós precisamos sair da zona de conforto, queridos. Nós precisamos sair de dentro desse barco que é cômodo para nós. Nós precisamos, queridos, dar o passo de fé. Acreditar que nós iremos colocar o pé aqui e Deus, ele vai colocar o chão para que nós possamos apoiar o nosso pé em nome de Jesus. E isso só faz quem tem fé.
aquele que agrada ao Senhor através da sua fé, aquele que confia que Deus, queridos, Ele vai realizar as coisas grandiosas na nossa vida, né? Já estou concluindo, queridos. Decida viver o melhor de Deus para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Confiando e obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz. Tendo fé, queridos, acreditando que Deus, Ele vai cumprir todas as promessas maravilhosas contidas na sua palavra, na sua vida em nome do Senhor Jesus. Creia, queridos, que você não vai partir dessa terra sem que Deus, Ele cumpra as promessas de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus. E creia também, queridos, que o Senhor, Ele vai realizar coisas grandiosas em nome de Jesus. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, queridos, de confiar no Senhor, ser intrépidos ao ponto da gente sair desse barco, dessa zona de conforto, nós iremos literalmente, queridos, viver coisas grandiosas de Deus. Decida nessa noite, queridos, a viver o sobrenatural de Deus na tua vida em nome de Jesus. Decida nessa noite, queridos, a querer viver o sobrenatural. Isaías 1,19. Eu acho muito interessante essa expressão. Isaías 1,19, a palavra de Deus, ele diz assim: se quiseres e me ouvires, comerás os melhores frutos dessa terra. Olha só a condição que Deus, ele nos dá. Se quiseres, uma decisão de querer. Somos nós que temos que querer o melhor de Deus para nossas vidas. Somos nós que tomamos a decisão, queridos, de dar esse passo de fé e confiar que Deus, Ele vai realizar os milagres na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Somos nós que tomamos a decisão de sair da zona de conforto para que nós possamos viver o milagre de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus e aplauda o Senhor porque Ele é bom.